Olá, meus amores, bom dia, tudo bem? Bom, na aula de hoje a gente vai relembrar um pouquinho sobre o que a gente falou, sobre o que a gente vem estudando nesse capítulo. Na aula passada a gente começou a estudar, fazer o estudo das cores, né? Vimos as cores primárias, as cores secundárias, na verdade. Vimos o círculo das cores, as cores cromáticas, né? Vimos as cores azul, laranja, magenta, verde. Vimos algumas obras e hoje, né, nós iremos falar um pouco sobre cores neutras, cores quentes e cores frias. Eu vou mudar aqui a visualização de página só para vocês observarem. Vou aumentar um pouquinho a fonte para melhorar para vocês e para mim. Vamos lá, então hoje a gente vai falar o quê? Sobre as cores neutras, né? O que são as cores neutras, como são trabalhadas, como são observadas, que artistas utilizam essas obras, né? Que utilizam essas cores para compor as suas obras. As cores neutras são usadas em uma composição, não se destacam e não interferem nas outras cores, mantendo uma neutralidade em relação aos tons. Elas são marrom, o bege e tons dessas cores. Por exemplo, a gente pode ter cores mais fortes, cores mais fracas, né? Cores vivas, cores vibrantes. Então, para a gente ter cores neutras, a gente vai colocar aqui o marrom e o bege. O marrom utilizado mais em tons de pele, em contornos, em sombreamentos, em fundo, em telhados. O bege mais para tons de pele, tons de flores, de tecidos mais pálido, né? Eles vão utilizar sempre essas cores. Criamos uma escala tonal, né, que a gente vai ver aqui. O que é a escala tonal? A escala tonal, ela geralmente vem do branco até o preto. Mas entre eles a gente tem o branco, o gelo, o quase cinza, o acinzentado, o cinza médio, o cinza escuro, o cinza forte escuro, né? E vem essas tonalidades. E nós temos o preto, né? Que é o final da escala tonal. Para criarmos uma escala tonal, né, devemos acrescentar essas cores ao branco, aos cinzas e aos pretos, para a gente ter uma escala tonal. Professora, como que eu vou fazer o cinza? Você vai pegar um pouquinho do branco e misturar com um pouquinho de preto. Professora, ficou muito escuro, o que eu faço? Você vai usar um pouquinho mais do branco. Quando você quer uma cor mais clara, um cinza mais claro, você vai misturando as tintas, as cores até ela ficar na tonalidade que você quer. A mesma coisa acontece na escala tonal azul. Professora, mas a escala tonal azul não termina no preto, ela termina no cinza escuro. Realmente, ela termina no cinza escuro. E aí a gente vai fazer a mistura já mais diferente. O branco, um pouquinho de azul, um azul mais turquesa, e aí a gente vai tendo essas variações de cores. Professora, mas eu quero esse azul mais apetrolado, esse azul mais forte. O que eu faço? Vai misturar um pouquinho do cinza. Posso tacar ali o preto? Não, porque senão o preto vai ficar muito forte. Você pode pegar um pouquinho daquele cinza e ir adicionando para você ter essa formação de cores. Ah, tá, professora, entendi. Vamos lá, então, vamos visualizar como a gente pode utilizar isso nas obras de artes e para a gente entender como que elas são feitas, né? Vamos lá. Nas artes visuais, as criações podem apresentar apenas uma cor, e aí ela vai ser uma obra monocromática. Por exemplo, professora, eu tenho uma obra que é toda verde, eu tenho uma obra que é toda azul. Ah, eu pintei meu quadro todo de rosa. Eu vou dizer o que essa obra é uma obra monocromática. Por exemplo, eu tenho esse borrachadozinho, ele é todo rosa. Se eu colocasse ele num quadro branco e colocasse ele lá, somente ele, eu ia ter um quadro monocromático, né? Somente uma cor. Mas se eu quisesse colorir ele, né, ter várias cores, eu já teria um outro tipo de obra, que são as obras policromáticas, as obras coloridas, com variações de cores, cores vibrantes, cores claras, cores escuras, e a gente vai formando todo esse nosso mosaico de cores, né? Pra gente ter bem cores vivas, cores quentes, cores frias. E agora a gente vai dar uma olhadinha nas outras cores, né? As cores também podem ser classificadas como quentes e frias. Professora, como assim? Como que eu posso dizer que uma cor é quente? Por exemplo, uma cor fria, um momento frio.
quando a gente vai assistir filmes de terror, eles geralmente são filmes em um tom mais azulado e mais escuro, né? Por exemplo, vamos utilizar uma luz mais branda, mais fraca, mais azulada, né? Num tom mais azulado. Já quando eu quero... Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a luminosidade da minha... Por exemplo, vou ter um tom mais azulado. Quando já eu quero algo mais praiano, mais vívido, né? Eu vou mudar pro amarelo, que é uma cor mais quente. Dá pra gente entender essa variação? A gente pode ter o azul, bem baixinho aqui pra gente ver, que é quando eu quero um filme de terror. Deixa eu mudar aqui, que ela ainda tá mais azulado. Quando eu quero algo mais praiano, né? Vamos pensar assim. Quando eu tô num filme de terror ou no frio, eu tô geralmente numa luz mais azulada, mais nublado. Por exemplo, quando o dia tá nublado. Ai, nossa, a noite, o dia nublado não é um dia legal. É um dia sem sol, sem brilho, né? É um dia nublado. Mas num dia de sol, né? Que a gente tem um solzão aí brilhando no céu, a gente vai ter um dia mais ensolarado, mais brilhante, né? Então a gente pode entender essas variações também no dia a dia, né? E elas também estarão dentro das cores. Deixa eu ligar aqui minhas iluminações. Muito bem, vamos lá. Cores quentes são cores derivadas do amarelo, né? Lembra do amarelo aqui? Do amarelo e do magenta, né? Já as cores frias, elas vêm do azul e do violeta, verde e violeta. Mas como a gente não vai estar trabalhando com aula, né? Vamos manter a luz azulada, né? A luz mais fria. E aí a gente vem em todas essas transições de cores que também podem ser feitas dentro da obra de arte. Vamos lá observar algumas obras de arte aqui que nós temos. Nós temos o navio sacudido pela tempestade de Henri Rousseau. Rousseau, acho que é Rousseau a pronúncia. Ele é francês, né? E ele fez essa obra há muitos anos atrás, em 1899. E a outra obra, essa obra é uma obra fria, né? Fria, muito fria. A gente consegue observar que ele está no mar, no meio de uma tempestade, o céu está fechado. Lembra que eu falei sobre as cores, sobre o dia nublado? O dia chuvoso também é um dia frio, é um dia de cores frias. Já o dia ensolarado, a gente tem aqui Boiada no Sertão, de Inovato, Olho sobre a Tela, de 1970, que também é uma composição com cores vivas. Professora, essas cores são cores quentes? Eu consigo ver o branco aqui, eu consigo ver o verde. Todas elas se enquadram dentro das cores quentes? Sim, a gente tem muito aqui a inserção do amarelo. Professora, mas eu tô vendo verde. O verde é uma cor fria. Mas a gente observa que a predominância da nossa imagem são as cores laranja, amarelo, né? Branco, vermelho, rosa. E todas essas cores são cores quentes. Aí aqui a gente tem uma explicaçãozinha sobre a obra do Henri Rousseau. Observe que a obra O Navio Sacudido pela Tempestade foi concebido com cores predominantemente frias. Lembra que eu acabei de explicar para vocês? São cores frias. Em um pequeno detalhe, em vermelho, né, que é ali aquela partezinha do navio. Como as bandeiras do navio, também a gente tem aqui a bandeira vermelha, azul e branca. Ó, temos aqui algumas bandeirinhas. Já a pintura boiada, que eu acabei de explicar para vocês, tem a predomínio de tonalidades em vermelho e laranja, que destacam a pureza do branco. A pureza do branco está nos chifres da boiada. Vamos lá, para construir. Os alunos que estão em casa, eles vão poder fazer esse desenho. Podem fazer no caderno de desenho ou numa folha à parte. Após que vocês fizerem essa atividade, vocês irão observar se o desenho de vocês, para quem está em casa não tem como fazer em dupla, né? Se o desenho de vocês, ele é um desenho que tem cores quentes, cores frias, cores... É uma obra monocromática, é policromática. Como é que vocês vão fazer? Como eu vou explicar? Eu vou fazer a leitura e vocês vão adaptando para fazer somente em casa. Professora, o que eu posso usar?
Vocês podem usar a tinta ou podem usar mesmo os lápis de cores e de cera. A gente sabe que nem todo mundo tá com material em casa, mas aí a gente vai utilizar o que a gente tem. Professora, eu posso utilizar outras coisas para me fazer o meu desenho, a minha obra? Pode sim. E depois que você fizer o seu desenho, professora, eu quero usar um saco plástico com papel, com um rolinho de papel higiênico para me fazer a minha instalação. Você vai fazer o quê? Vocês vão revisar todo o conteúdo que a gente viu sobre cores, contraste, sons, sobre cores quentes, cores frias. E vocês vão escolher um suporte, né? Pode ser um papelão, né? Ou um tecido. Bom, eu digo vocês fazerem com um papelãozinho, pode fazer algo pequenininho, não precisa ser tão grande, né? Professora, eu quero fazer uma bolinha perto do quadrado. Posso fazer? Pode fazer. Posso pintar com tinta? Posso. Ah, professora, eu não vou pintar não, mas aí eu vou fazer uma fotografia e mandar para a senhora. Posso fazer? Pode fazer. Professora, eu quero fazer só um desenho com pinturas e sombras, bem criativa. Posso fazer? Pode fazer. Professora, eu vou utilizar linha, barbante, vou utilizar papel machê. Depende do que utilizem o material que tem em casa. Professora, na minha casa só tem areia da construção. Posso utilizar areia? Pode utilizar areia. Você vai usar a sua imaginação, a sua criatividade para fazer a sua obra de arte. Depois que você fez a sua obra de arte, você vai fazer o quê? Você vai fazer um registro. Olha, minha obra de arte, ela é feita com esses materiais e ela quer dizer isso. Eu utilizei cores quentes, cores frias, eu resolvi utilizar cores neutras. Vocês têm toda a gama de cores. Temos o quê? O círculo das cores, as cores cromáticas, as cores primárias, secundárias, para vocês realizarem essa atividade. Os alunos presenciais irão trabalhar comigo na escola amanhã, né? Hoje, no caso. Irão trabalhar comigo, tá bom? Mas antes disso, eu quero apresentar algumas imagens para vocês. Só um minutinho. Muito bem. Eu quero mostrar para vocês algumas imagens que elas vão dar alguma visão para vocês realmente do que é cor fria, o que é cor quente, o que é obra monocromática, o que é uma obra policromática. Vamos lá. O que vocês acham que essa imagem é? Quais são os tons assim que vocês estão vendo? Vamos lá, rapidinho. Isso mesmo, é uma obra de cores frias. Como assim, professora? Tem um céu azul aí, então significa que é de dia. Mas a gente pode observar que a predominância na imagem... Ah, mas tem o pato aqui, que tem o bico amarelo, é cor quente. Mas a imagem ao todo, a composição da imagem, nós temos o quê? A predominância das cores frias, né? O verde, o acinzentado, o preto, né? O marrom, violeta bem escura. A gente tem uma serpente aqui. Outra obra. Isso mesmo, é uma obra de cor fria. Mais uma obra tá ali entre o meio termo, entre cores quentes e cores frias, né? Quase uma obra policromática. Mas eu vou dizer para vocês que essa é uma obra de cor fria, porque a predominância são de cores cinzas, verde, marrom, que são cores frias. Professor, o que faz a imagem da McDonald's aqui? Vamos lá, a imagem da McDonald's, as propagandas, elas utilizam bastante as cores vermelho, amarelo, branco, roxo, cores bem vibrantes, bem claras. Para quê? Para chamar a nossa atenção. Isso mesmo. Aí a outra marca, Twitter, que é uma rede social que utiliza somente duas cores, o branco e o azul turquesa, que é uma cor que está ali entre o frio e o quente, né? Está ali entre o meio termo. Vamos lá, essa obra aí, vocês acham que é o quê? Isso mesmo, é uma obra de cor quente. Amarelo, laranja, né? São cores quentes que a gente vem observando. Tá ficando fácil para vocês observarem, né? Professora, mas a gente tem aqui a mesma obra. É verdade, temos a mesma obra. Mas para vocês conseguirem identificar aqui, um lado a gente tem cores frias, né? O azul, o violeta, o verde. E do outro lado, as cores predominantemente quentes. O amarelo, o laranja, né? São cores que predominam nessa obra de arte. Olha aí, ó. Temos aí mais uma obra com muitas cores. É uma cor... Isso, tá ali o meio termo, porque ela é uma obra policromática. Tem cores frias e tem cores quentes. Mais uma.
Essa aqui também é uma obra policromática. Lembra do fundo? Fundo preto, cores vibrantes, cores escuras, né? Então, a gente tudo tem. Dentro da arte, a gente pode utilizar várias cores. Mais uma obra policromática para vocês observarem. Obras policromáticas são aquelas obras muito coloridas. Existe um compositor, né, um artista, que ele trabalha muito isso, que se chama o Romeu Brito. Ele faz muitas obras assim, muito coloridas, muitas cores. Ele trabalha muito nas obras deles o policromatismo, várias cores. E aí a gente tem uma obra que vocês querem o quê? Isso mesmo, é uma obra totalmente policromática em tons azul, roxo, azulado, né? Sempre dentro de uma só cor. Também uma obra policromática, uma obra monocromática para vocês observarem. E aqui vocês acham que é o quê? Cor quente, cor fria? Vamos lá, digam lá. Isso mesmo, cor fria. E a gente vai encerrando por aqui. Lembrem de realizar a atividade, bater foto da atividade, escrever o seu texto, né? Bateu foto e enviou para o professor os alunos online. Os alunos presenciais que estão assistindo também por aqui, vai preencher tudinho e vai levar para mim na escola. Isso, muito bem. Então, beijo para vocês, meus amores. Até a nossa próxima aula. Tchau. Beijo.